preparei uma apresentação para hoje e a ideia, na verdade, é bastante comum à apresentação do professor Vinícius e em muitos aspectos também eu acho que encontra sintonia com a apresentação do professor Antônio Miguel. E mais especificamente a minha tentativa foi identificar algumas das vozes que estão envolvidas aí na discussão da Base Nacional Comum Curricular. Na verdade, uma voz que me parece ter uma força bastante expressiva e que eu tentei identificar a partir da leitura de um livro que foi publicado em 2015, traduzido aqui no Brasil, e fui comparando este livro com a terceira versão da Base Nacional Comum Curricular. Vale dizer que esse livro me foi apresentado pelo professor Vinícius e a partir daí nós trocamos muitas ideias a respeito da sintonia que esse texto tem com alguns aspectos do debate da base. O que não significa dizer que todos os envolvidos com a base ou com a produção da base compartilham desta mesma visão. A tentativa é de identificar uma das vozes presentes nessa conversa e a partir da sintonia desses dois textos, portanto. Eu chamei a apresentação de concepções de escola e conhecimento escolar nos debates sobre a base. Então, são determinadas concepções, na verdade, certamente não as únicas presentes no debate. Que ótimo, não era isso. Douglas, é este mesmo? É. Então, isso. Só deixa eu aprender aqui, senão eu vou fazer besteira. Bom, então, volta, por favor, na primeira. Então, essa primeira questão em relação ao currículo, acho que Vinícius já tinha comentado bastante. Todo o debate em torno do currículo, e aqui eu estou considerando não só a produção de um documento curricular, mas todo o processo, desde a produção do documento até a implementação dele em diversas dimensões, envolve uma série de agentes que estão atuando em instâncias diferentes e movidos por interesses muito diferentes. Esses interesses vão desde os interesses epistemológicos até os interesses mercadológicos, interesses do campo econômico, enfim. Então, todos esses interesses coabitam esse espaço de tensão que é o espaço da produção do currículo. O próximo, por favor. A base é um documento curricular que é uma expressão, materializa um pouco desse debate, dessa discussão toda. Claro que aí a gente tem que considerar o caso das três versões, o fato das equipes produtoras desses documentos serem sistematicamente mudadas a cada momento, numa tentativa mesmo de chamar isso de uma discussão que pode ser muito questionada, a ponto de, em língua portuguesa, por exemplo, a professora Maria José Nóbrega questionar se trata de uma terceira versão mesmo ou de uma nova versão, que se apoia numa ideia falsa de que houve um debate anterior, portanto ela não resulta desse debate. Mas enfim, é um documento que tenta expressar então um determinado equilíbrio entre essas forças. E é nessa perspectiva que eu vou tentar identificar algo desse equilíbrio em torno da Base Nacional Comum Curricular. Próximo. O segundo. Aí. Bom. O livro ao qual eu me referi se chama Educação em 4 Dimensões. As competências que os estudantes precisam para atingir o sucesso. Evidente que a última pergunta é minha, né? Sucesso para quem? Primeiro, que sucesso é esse, que logo vai ficar bem claro, e depois se é um sucesso alegado como necessário para todos de fato. Próximo, por favor. Então, essa edição brasileira tem um prefácio que é assinado pela Ana Maria Diniz, do Instituto Península, e pela Viviane Sena, do Instituto Ayrton Senna. Tem aí um trechinho do que elas dizem lá no prefácio.
Mais do que ensinar, a escola deve apoiar os alunos na construção de uma bússola confiável e no desenvolvimento de habilidades para que eles possam identificar caminhos possíveis, promissores e aprazíveis neste mundo incerto e imprevisível, em profunda e constante transformação. Bem, vamos saber um pouquinho então do que é que elas estão chamando de bússola confiável e quais seriam as competências, habilidades, capacidades, enfim, necessárias para construir essa bússola confiável. Então elas falam em colaboração, curiosidade, resiliência e capacidade de refletir sobre o próprio desenvolvimento. Neste sentido, elas consideram necessário ir além da dimensão cognitiva do aprendizado e garantir que os alunos adquiram capacidades necessárias para viver, conviver e trabalhar no século XXI. Próximo, por favor. É interessante lembrar também, e aí eu vou em seguida dizer quem são essas pessoas que fazem o prefácio da edição brasileira, portanto, as pessoas que acharam importante trazer essa publicação para o Brasil neste momento. Bom, um outro prefácio à edição americana é feita pelo Andreas Schleicher, diretor de Educação e Habilidades da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Ele começa o seu prólogo, na verdade, é chamado de prólogo no livro, com essa frase que eu coloquei no título: por que é tão importante reformular os padrões e as avaliações da educação? É interessante que, na verdade, eu coloquei uma inflexão como se fosse uma pergunta, mas no título dele está assim mesmo, junto o porquê e sem ponto de interrogação. Então, fica a dúvida se ele de fato estava tentando justificar isso ou se ele já parte da ideia de que de fato tem mesmo que reformular os padrões e as avaliações de educação. E ele diz lá no texto que, no passado, a educação se resumia a ensinar algo novo às pessoas. Hoje, significa certificar-se de que as pessoas irão desenvolver uma bússola confiável e habilidades de navegação para se encontrarem em um mundo cada vez mais incerto, volátil e ambíguo. Então, a bússola lá do prefácio à edição brasileira está presente aqui também. Mais um pouquinho, Vinícius. Mais um pouco do prefácio dele. Antes, e as marcas são minhas, tá? Os grifos. Antes, os professores achavam que seus ensinamentos seriam para a vida toda dos estudantes. Hoje, as escolas precisam preparar os estudantes para mudanças econômicas e sociais que ocorrem a uma velocidade nunca vista antes, para empregos que ainda não foram criados, para usar tecnologias que ainda não foram inventadas e para resolver problemas que nós nem sabemos se surgirão. Mais um pouquinho, Vinícius. O mundo agora recompensa as pessoas não pelo seu conhecimento. Vejam o que eu grifei aí. Os mecanismos de busca sabem tudo. Mas sim, então o mundo recompensa as pessoas não pelo seu conhecimento, mas sim pelo que elas podem fazer com o que sabem, como se comportam no mundo e como se adaptam. A questão central do livro é a adaptação, sem dúvida nenhuma. Bom, aí vale dizer um pouquinho sobre, então, as duas autoras do prefácio à edição brasileira, tentando localizar, portanto, as vozes presentes no debate sobre a base. Eu trouxe aqui umas informações sobre o movimento Todos pela Educação, que já existe, se não me engano, desde 2006. Depois, em 2013, foi criado o movimento Todos pela Base, que vem discutindo a Base Nacional Comum Curricular. Tanto o Instituto Península quanto o Instituto Ayrton Senna, de onde vêm as duas pessoas que assinam o prefácio à edição brasileira, compõem o Todos pela Educação. Tá? Então, só tentando localizar um pouco aí essas vozes. No site do Movimento Todos pela Educação, a gente tem essa definição para o movimento. Um movimento da sociedade brasileira que tem como missão engajar o poder público e a sociedade brasileira no compromisso pela efetivação do direito das crianças e jovens a uma educação básica de qualidade. Pode seguir, Vinícius. O primeiro capítulo do livro tem esse título: Tecnologia, Automação, Terceirização e Empregos. O livro se chama Educação em 4 Dimensões, né? Então, chamando a atenção para o que ele denomina de empregos do futuro,
Os autores ressaltam que é preciso manter a atenção no ensino das competências que continuarão relevantes no mundo futuro e para a realização dos estudantes. Mencionando um relatório da McKinsey, eles falam que o relatório aponta uma desconexão muito grande entre a percepção dos fornecedores de educação, entre aspas, que eu suponho que sejam os sistemas de ensino, as escolas, os professores, e a opinião dos seus clientes, chamados assim, os jovens e os empregadores. Bom, eles parecem apontar para a ideia de um currículo comum. E aí dizem que, na busca por conseguir atingir os objetivos declarados de constituição de um currículo adaptável e equilibrado, os autores afirmam a necessidade de uma abordagem integrada do aprendizado e, para isso, escolhem como primeira medida a estruturação unificada dos objetivos da educação. Então, temos todos que trabalhar com os mesmos objetivos e isso precisa ficar muito claro. Bom, volta um pouquinho só, então, Vinícius. Então, saímos do documento, do livro, para falar um pouquinho da Base Nacional Comum Curricular e eu vou fazer, ao mesmo tempo, eu trago um pouquinho dos excertos da base ou de textos do site, Todos pela Base, e algumas coisas do livro novamente. Essas bolinhas amarelas são alguns aspectos do livro. Então, essa primeira bolinha aqui, essa citação é da base mesmo. Então, um dos itens, quando fala dos fundamentos pedagógicos da Base Nacional Comum Curricular, tem um subitem que é os conteúdos curriculares a serviço do desenvolvimento de competências. Então, entre aspas, é uma citação, a explicitação de competências, a indicação clara do que os alunos devem saber e, sobretudo, do que devem saber fazer como resultado de sua aprendizagem, oferece referências para o fortalecimento de ações que assegurem esses direitos de aprendizagem. Então, a explicitação é muito importante. Bom, no livro agora, elas dizem assim, os autores do livro: com a criação de uma estrutura de objetivos educacionais, que devem ser comuns, né, podemos influenciar a discussão sobre padrões de educação e como eles abrirão caminho para uma reformulação profunda nas avaliações e torná-las mais holísticas e relevantes. Quando as avaliações refletirem visões atualizadas do que é importante aprender, será necessário reformular o currículo para que se alinhe às novas abordagens da avaliação e, simultaneamente, o desenvolvimento profissional, para que os educadores estejam preparados para ajudar os estudantes a aprenderem os currículos atualizados. Bom, vejam a inversão da história. A avaliação sugere o que deve ser a formação e, a partir da avaliação, reformulamos o currículo e, a partir desta reformulação, reformulamos também a formação de professores. Bom, só para lembrar, uma das críticas que a base recebe é de se assemelhar muito nos seus quadros de habilidades a matrizes de avaliação, né? E muitos sugerem que, de fato, elas têm esse serviço de deixar claro o que é a avaliação do conteúdo, do conhecimento. E ainda, acho que também vale destacar, em relação a isso, volta, por favor. Só para lembrar, né, a própria deliberação que saiu agora pelo Conselho Estadual de Educação aqui em São Paulo, a número 154, de 7 de junho deste ano, já amarra a formação dos professores à Base Nacional Comum Curricular, já com me parece um pouco a segunda parte da orientação aqui, né? Reformulamos a partir da avaliação o currículo e a formação de professores. Então, 600 horas são sugeridas entre aspas, né, ao curso de pedagogia de revisão e aprofundamento dos conhecimentos do ensino fundamental e médio com base no documento Base Nacional Comum Curricular e 200 horas de revisão e aprofundamento nas demais licenciaturas. Pode seguir agora, Vinícius. Bom, um outro trecho do livro fala do além do conhecimento, uma estrutura de competências para o século XXI. Então, mais uma vez, lá na base se fala de ir além do conhecimento em direção a competências. No livro também a conversa é essa. Nosso atual currículo, com foco no conhecimento,
não prepara adequadamente os estudantes para a força de trabalho e para o mundo da atualidade, muito menos para o futuro, e que os estudantes devem praticar a aplicação desses conhecimentos usando habilidades. Vejam então, o livro no título fala em sucesso, né? Educação em 4 dimensões, as competências necessárias para o sucesso, né? E eu perguntava sucesso para quem? Sucesso, muito claramente, está vinculado a estar preparado às demandas imediatas do mercado de trabalho. A grande pergunta é se esse é um desejo ou esta é uma meta direcionada a toda a população ou se é direcionada apenas à parcela mais empobrecida da população, né, de uma adequação imediata às demandas de mercado de trabalho, seja lá o trabalho que for. Pode ser. Bom, também no documento da base, uma das ideias é que você tenha competências gerais que vão perpassar todos os componentes curriculares. Eu destaquei aqui 2 competências gerais que dizem respeito, na verdade a competência geral número 8 também diz respeito a valores, auto-reconhecimento, autoconhecimento dos indivíduos, autorrespeito, mas a 9 e a 10 falam de empatia, diálogo, resolução de conflitos, cooperação, como competências gerais também que devem perpassar todo o currículo. E a 10, agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação. Então, são 3 competências gerais que remetem a qualidades do caráter ou a maneiras de se comportar mais diretamente. No livro, pode entrar aqui, eles falam mesmo em qualidades do caráter. Na base não se fala em competências socioemocionais, né? Mas essa é uma conversa muito forte. E que no livro é chamado de qualidades do caráter. Então eles dizem assim: quanto às qualidades de caráter, os formuladores de políticas públicas estão começando a ver sua importância como parte da educação formal, algo que os educadores e empregadores já sabiam há muito tempo. Os estudantes precisam desenvolver e criar qualidades positivas de caráter, além do conhecimento e das habilidades mais exigidos para atingir o sucesso. Mais uma vez, resta saber se isso também é igualmente desejado a toda a população que está nas escolas. Mais um trecho do livro: o conhecimento e as habilidades não são suficientes para preparar os estudantes para os desafios no futuro. E as qualidades do caráter podem ser melhores indicadores do sucesso do estudante no aprendizado, no trabalho produtivo e na carreira, e também no engajamento ativo nas responsabilidades cívicas. Olha aí, a conversa da avaliação das competências socioemocionais me parece que tem uma proximidade com essa ideia. Então, a comparação entre esses 2 textos, na tentativa de trazer à tona algumas das vozes que estão presentes, mais uma vez dizendo, mesmo dentro do movimento Todos pela Educação ou Todos pela Base, acredito que existem perspectivas diferentes. Eu tentei localizar aqui algumas vozes que me parecem ter força no produto final aí dessa 3ª versão da base. Mas a tentativa foi tentar identificar concepções de educação, de escola e de professor que parecem estar permeando aí esses discursos. Então, como educação primeiro, parece que a ideia é uma educação voltada para a mudança, mas é uma mudança para a adequação. Não para, na verdade, a ideia é tornar natural a mudança. O mundo está em mudança, a mudança é rápida, a mudança é inevitável, e a questão é naturalizar essa mudança e adaptar-se o mais rapidamente possível como forma de garantir sucesso. Então, nunca é para questionar as bases e as consequências dessa mudança. Nessa escola, o sucesso não é mais basicamente reproduzir o conhecimento, mas sim extrapolar o que conhecemos e aplicar esse conhecimento em situações novas. Extrapolar o que conhecemos parece se referir à garantia da possibilidade de ajuste exato do que se tem às demandas que se apresentem em seguida, numa resposta rápida. Daí a opção por não investir no desenvolvimento de uma base sólida e aprofundada de conhecimentos, já que as demandas vão se alterando rapidamente. Deve-se ensinar o que facilitar o ajuste ao que se apresenta no horizonte mais imediato. Mas, seguindo.
Sobre a escola, é uma escola que prepara para a ação, ajustada ao que se apresenta como necessidade imediata, e para adequações de condutas e estratégias que se façam necessárias para a solução de problemas, que venham a ameaçar o perfeito andamento dos mecanismos que estruturam a vida em sociedade. Nessa escola, o desenvolvimento de competências é o que mais importa, não a construção de um sólido embasamento nos conhecimentos de base disciplinar, até porque os mecanismos de busca sabem tudo. E qual é o papel do professor nessa ideia toda? O professor é o agente criador das condições para que a qualidade da educação seja alcançada. A criação dessas condições de efetivação da qualidade remetem ao conhecimento que esse professor deve ter do que a base especifica e as estratégias que serão adotadas para que a aprendizagem seja desenvolvida. Em tal perspectiva, é bastante provável que o estudo da base venha a assumir um papel de destaque na formação inicial e continuada dos professores, como a gente já tem aí essa primeira medida do Conselho Estadual provando. Em relação ao conhecimento escolar, qual é o tipo de relação com o conhecimento que parece estar sendo fomentado? Primeiro, a crítica à forma de abordagem dos conteúdos, muito distanciada dos alunos, distante dos interesses deles, muito centrada nos professores. Essa crítica, ela está conduzindo a uma crescente perda da relevância de uma abordagem focada na epistemologia das disciplinas. A discussão sobre o que se ensina vai ficando cada vez mais distante e isso não é de hoje, mas cada vez ganha mais ênfase a conversa sobre como fazer. Não pode ser daquela maneira tradicional, entre aspas, tem que ser de outra forma. Mas o que, por quê, como para que se ensina o que se ensina, para a formação de que cidadão, isso vai ficando de lado. A qualidade da educação se expressaria no cumprimento dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento, segundo a base. Não se enfatiza, portanto, a parte diversificada do currículo, aquela que, em tese, pode trazer os elementos específicos do contexto local e regional no qual estão inseridos os alunos. A ênfase é total na base comum do currículo, se a gente lembrar da ideia do currículo constituído por uma base nacional comum e uma parte diversificada. E, por fim, eu trouxe aqui um trechinho da Ana Maria Cavalieri, num texto em que ela fala sobre educação integral. Mas o que parece apontar esta voz específica que eu estou tentando identificar aqui é para uma relação instrumental e acrítica com o conhecimento. Então, a Ana Maria Cavalieri diz assim: um processo educativo cujo horizonte seja a formação de um novo homem, multifacético e apto a decidir sobre seu destino, seria aquele que justamente incorporasse a noção das limitações inevitáveis das ações humanas que visam a produção de bens. Essas ações, porque ligadas direta ou indiretamente à esfera da necessidade, seriam quase sempre fragmentadas e limitadas à lógica da eficiência, e não às lógicas da escolha e da emancipação, que é justamente a conversa mais forte nesta perspectiva identificada aqui, da adaptação, que toma essas limitações inevitáveis das ações humanas como algo inevitável mesmo, ou seja, algo naturalizado. Uma formação ampla que a escola poderia e deveria constituir, deveria ir justamente na direção contrária a essa adaptação à crítica e essa relação instrumental com o conhecimento. Era isso, gente, que eu tinha para trazer aqui. Essa próxima, por favor, Vinícius, são as referências. Aqui tem a referência do texto, por último aqui, Educação em 4 Dimensões. E aí, se vocês tiverem interesse em ter contato, eu tenho aqui a cópia. Também. Pelo Google dá para a gente encontrar. Sabe tudo. Sabe tudo.